Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje nós vamos tratar sobre as políticas públicas para as pessoas com deficiência aqui na capital gaúcha. 3 de dezembro foi o Dia Mundial das Pessoas com Deficiência. Segundo a Organização das Nações Unidas, aproximadamente 10% da população do planeta tem alguma deficiência. Em Porto Alegre, segundo o censo do IBGE de 2010, mais de 300 mil pessoas apresentam um tipo de deficiência. Para a gente tratar sobre o assunto, hoje recebemos aqui no programa o secretário adjunto de Desenvolvimento Social de Porto Alegre, Paulo Brum, também o vereador José Freitas, do Republicanos, e ainda o presidente do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência de Porto Alegre, Nelson Calil. Aos nossos convidados, muito obrigado pela presença aqui na TV Câmara mais uma vez. Paulo Brum, secretário, começo com o senhor, então, lhe questionando, então, como que o senhor tem visto aí, né, de uns tempos para cá, se a gente pode dizer que a gente tem o que comemorar com esse dia aí mundial das pessoas com deficiência. Houve conquistas? É preciso de mais? Estacionou? Qual a sua avaliação nesse primeiro momento, secretário? Quero cumprimentar todos, Felipe, meu colega sempre, vereador José Freitas, parceiro, incansável na luta para defender aqueles que mais precisam. E o meu presidente do meu Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, querido amigo Nelson Calil, que ainda acumula outras funções. O Nelson é um incansável, porque além dele cobrar que faça, que realize as políticas públicas, ele é um que vivencia o dia a dia de uma pessoa com deficiência. Felipe, para mim, falar desse tema, eu precisaria o dia inteiro, porque eu faço parte dessa luta, faço parte das conquistas que tivemos ao longo dos tempos. Então, hoje sim, posso te dizer que agora, participando do Executivo, temos muitas coisas a comemorar. Porém, ainda sabemos que não está tudo feito, né? E que a nossa conquista, que a nossa busca pela inclusão, ela é cada dia. Todos os dias nós temos que sair à luta, sair à rua e sempre buscar efetivar aquilo que nós precisamos para a nossa inclusão. Eu poderia falar contigo lá de 1995, quando eu assumi o meu primeiro mandato como vereador de Porto Alegre, que naquela época, Felipe, a única coisa que tinha de acessibilidade em Porto Alegre era rebaixamento de meio-fio na frente dos supermercados. E engane-se você, não era para nós cadeirantes, não. Era para ajudar, beneficiar, facilitar os carrinhos de supermercados. Nós pegávamos carona. Então, ali nós iniciamos a transformação da nossa Porto Alegre. Então, tantas coisas foram feitas. Depois, posteriormente, a implantação do primeiro ônibus adaptado lá em 1996. Toda uma luta, toda uma história, e que hoje a gente vê que são visíveis as nossas conquistas, né? Então, inicio para minha primeira fala contigo dizendo que sim, que no ano internacional, que do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, nós, pessoas com deficiência, temos muito a comemorar, mas temos muito ainda a buscar, para realizarmos, para concretizarmos a nossa tão sonhada inclusão social. Vereador José Freitas, o senhor como legislador, como que tem acompanhado aí a evolução das políticas públicas para as pessoas com deficiência aqui em Porto Alegre? O senhor é autor aí de vários projetos de lei para tentar assegurar realmente mais inclusão aqui na cidade, não é mesmo? Muito bem, Felipe, obrigado pela oportunidade desse espaço da TV Câmara. Abraço aqui nosso secretário Paulo Brum, sempre vereador, e o Nelson Calil, presidente aí da Condepa. A gente, é que nem diz o nosso decano João Dibe, lei nós já temos bastante, né? Nós temos que cumprir muitas que já existem, né? Então eu acho que tem que ter, e eu até parabenizo o prefeito por ter colocado o vereador Paulo Brum nessa posição ali na secretaria, porque assim como o Nelson, é um do que vivencia as dificuldades de uma pessoa com deficiência no seu dia a dia. Então,
o Paulo Brum estando ali, vai ter esse olhar até para levar diretamente ao prefeito e trabalhar essas políticas públicas, trabalhar em cima dessas leis que já existem para que venha melhorar a vida das pessoas. O secretário Paulo Brum citou aí a questão dos rebaixos, né? E, na verdade, um grande problema, o Nelson sabe bem disso, um grande problema que nós temos na cidade, o prefeito é ciente disso, essa é a questão das calçadas, né? Então, tanto para o deficiente visual como para o cadeirante. Então, essa é uma questão que tem que se trabalhar muito em Porto Alegre. Como o prefeito tem falado, por ele arrumaria as calçadas, né? Conservaria as calçadas, mas ele não é favorável de cobrar o imposto, aumentar, né, o imposto da pessoa. Então, cada cidadão tem que ter essa consciência de arrumar a sua calçada para facilitar a vida dos outros também. Então, leis nós temos bastante, nós temos que trabalhar em cima, por isso que existe agora esse olhar melhor e, como eu falei anteriormente, com experiência do vereador Brum dentro da secretaria para trabalhar essas questões. Muito bem. Nelson, e nesse sentido aí, como é que o senhor tem visto aí o diálogo próprio, realmente, do próprio conselho também com a prefeitura para vencer essas barreiras, literalmente, né? A TV Câmara pôde aí presenciar em reportagens passadas a dificuldade que é para vocês cadeirantes circularem pelo centro da cidade. Ainda é muito difícil circular e eu queria entender também um pouco como que isso pode avançar também. Certo, Felipe, eu quero agradecer o convite para estar aqui e falar desse tema tão caro para nós. Quero agradecer a presença do secretário Paulo Brum, sempre tão atuante na área em defesa das pessoas com deficiência dessa cidade. O vereador José Freitas também, sempre incansável também. Eu quero começar pelo que disse o secretário Paulo Brum. Se nós compararmos a situação de hoje com 1995, nós estamos muito melhor. Nós avançamos bastante. Mas nós estamos muito aquém, mas muito aquém do que nós deveríamos estar. E realmente nós temos problemas seríssimos nas calçadas, e não para cadeirante. Nós temos problemas nas calçadas para cadeirantes, para cegos, e aliás, como eu gosto de dizer sempre, as calçadas de Porto Alegre não são um problema para cadeirantes, elas são uma fábrica de pessoas com deficiência. Elas fabricam diariamente pessoas com deficiência. Nós temos, além disso, nós temos problemas com o transporte, que deveria já estar 100% acessível desde 2014, e nós estamos em 2021 e não está 100% acessível. Nós temos problemas na área de saúde. Por exemplo, nós não temos todos os postos de saúde acessíveis em Porto Alegre. Parece um absurdo, mas é real. Tem muitos casos de pessoas com deficiência que não conseguem serem atendidos em postos de saúde. E não é cadeirante, não é deficiente visual, é também os surdos que não conseguem ter intérprete de Libras num posto de saúde. Então, são várias políticas que a gente tem que implementar e cuidar para que a gente continue avançando neste processo e que a gente consiga avançar um pouco mais rápido do que a gente está avançando. Porque nós estamos no século XXI, nós estamos entrando no ano de 2022, nós temos tecnologias absolutamente novas que poderiam solucionar todos esses problemas e não conseguimos ainda. Então, apesar de nós termos avançado, ou ter tido um avanço significativo, ainda estamos muito longe de estar num mundo razoável, que as pessoas possam sair para a rua, as pessoas com deficiência possam sair para a rua com liberdade.
Secretário Paulo Brum, uma das recentes vitórias aí das pessoas com deficiência foi a garantia do passe livre aí nos ônibus de Porto Alegre, com esse projeto do governo que veio aqui para votação na Câmara de redução das isenções. Tivemos também a aprovação do plano diretor do Centro Histórico. Daqui a pouco, com esse plano aí, em diálogo com os empresários, poderia se pensar em melhorias aí nessas estruturas da cidade, como calçadas, rampas? Qual a sua visão? Não resta dúvida, todo esse processo foi muito bem debatido numa comissão constituída pelo senhor prefeito. Na verdade, eu queria cumprimentar o Nelson, o presidente do conselho, né? E que o papel do conselho é exatamente isso, instigar, cobrar e fazer que a política saia do papel e que passe efetivamente para o nosso dia a dia. O Nelson sabe que a gente tem trabalhado em conjunto, a nossa secretaria, junto ao conselho, instigando os departamentos do Executivo Municipal para que essas coisas venham a ser realizadas. Na verdade, a questão do passe livre é uma conquista que é um benefício direto e que auxilia diretamente as pessoas com deficiência, aquelas carentes, aquelas que mais precisam, né, de buscar um remédio, de buscar, enfim, de ter a sua vida no seu dia a dia. Nós garantimos esse passe livre, essa isenção, lá em 1995, e desde então eu venho trabalhando muito a sério para garantir esse benefício. Porto Alegre hoje, com a sensibilidade do nosso prefeito Sebastião Melo, com a interferência e coordenação do meu secretário de governança, Cássio Torgildo, o Nelson participou ativamente desse processo, fizeram vários encaminhamentos, né, audiência pública, e nós ficamos na iminência de vermos esse passe livre, essa isenção, essa gratuidade de Porto Alegre ser repartida, né, ser espedaçada. Mas, com a nossa sabedoria, enfim, com a nossa busca implacável, conseguimos sensibilizar o prefeito Sebastião Melo e o vereador Cássio e, portanto, garantimos mais uma vez que o passe livre das pessoas com deficiência fique exatamente como está, ou seja, possa usar tantas quantas passagens necessitar para buscar, enfim, meios de facilitar a sua vida, e também garantimos a renda de 6 salários mínimos para as pessoas com deficiência e aqueles que tiverem e necessitarem de acompanhante também possam utilizar. Então foi uma vitória, mas por quê? Porque nós estamos atentos, porque as pessoas estão buscando fazer valer os seus direitos. Porque muito mais hoje do que buscar novos direitos, do que garantir novas leis, é exatamente não perder aqueles direitos, aquelas conquistas que conquistamos lá no passado, mas que no dia a dia, na soma geral, facilita e muito a vida daqueles que mais precisam. Precisamos de mais. A questão dos ônibus adaptados, nós sabemos que a lei já diz e garante, né, que teríamos lá de 2014 já todos os ônibus acessíveis em Porto Alegre. Algumas cidades, alguns municípios do Brasil já estão com essa determinação. Nós precisamos fazer isso, mas também nós somos atacados pela pandemia e o sistema de transporte hoje está quebrado, está falido, e o prefeito está buscando de todas as maneiras meios que possibilitem que esse transporte consiga atender aqueles que mais precisam. Então foi feita essa conversação. Nós esperamos que os próximos ônibus que vierem a ser colocados na frota, eles já venham por garantia de lei, eles têm que vir acessível de fábrica. Então os próximos que vierem a ser posto na rede, enfim, serão com acessibilidade. A questão do centro histórico, também a nossa Secretaria de Acessibilidade, a nossa coordenação de acessibilidade participou ativamente do processo da revitalização do centro histórico. E ali está a garantia de que vamos fazer um mapeamento em Porto Alegre e vamos fazer toda a questão da acessibilidade. Não apenas a calçada, mas os prédios públicos, os prédios privados de uso público também terão que ser acessíveis. Hoje não se constrói mais nada em Porto Alegre se não tiver o crivo da acessibilidade. Como prova disso é a nossa orla aqui do Guaíba. Que coisa bonita, que é totalmente acessível, né, para as pessoas transitarem, passearem, construírem as suas vidas. E o próximo complexo do Harmonia também já tem uma garantia, o Conselho participou, a Secretaria participou, de que todo o complexo do Harmonia será totalmente acessível
com as rotas acessíveis para os cegos e com a acessibilidade universal para todas as pessoas. Estamos conquistando. Precisa muito? Precisa sim, mas nós vamos estar trabalhando no dia a dia para que isso aconteça. Vereador José Freitas, bom, além da acessibilidade estrutural, a importância da acessibilidade na comunicação. Seu projeto de lei aqui, aprovado na Câmara, que estabelece a Central de Libras aqui na capital gaúcha, foi aprovado então aqui pelo Parlamento, mas agora precisaria então, né, que fosse efetivada realmente. Como é que o senhor tem dialogado com a Prefeitura para que isso se realmente efetive e que possa ter, em postos de saúde, por exemplo, intérprete de Libras para ajudar os pacientes? Bom, deixa eu falar como tudo isso se iniciou, né? Como nós temos uma pessoa ligada à central, à FENEIS no nosso partido, então veio a ideia da necessidade, na verdade, das pessoas com deficiência de ter uma central em Porto Alegre. Como é uma matéria que não é prerrogativa do Legislativo, eu fiz uma indicação no governo passado e como não tivemos retorno, aí eu protocolei o projeto justamente para provocar, mesmo não sendo prerrogativa nossa, mas eu protocolei para provocar a discussão. E aí foi aprovado agora, ou melhor, aí o prefeito passado, ele vetou, nós derrubamos o veto, e o presidente da casa, na época era o vereador Pujol, ele promulgou então e se transformou em lei. Estava o governo passado trabalhando já numa central virtual, uma central virtual. Mas o importante é ter das duas formas, virtual e presencial. A mais importante é a presencial. Infelizmente, existe só em 3 municípios. Eu visitei Alvorada, funciona muito bem. Existe em Pelotas e Horizontina. Então, nós estamos trabalhando em cima disso. Sentamos agora, quando mudou o governo, nós sentamos com o prefeito Melo e ele montou um grupo de trabalho junto com a FENEIS e com a Associação dos Surdos para que venha avançar e verdadeiramente venha colocar em prática. Infelizmente, deu início no governo passado na virtual, mas nem essa está funcionando ainda. Nós sentamos a semana passada com o secretário Brum e o secretário Léo Voigt, e foi definido ali que a partir de agora vai ter, então, vai se colocar em prática essa construção junto com todos os órgãos aí, e para que venha verdadeiramente colocar em prática, porque o censo de 2010, o censo do IBGE em Porto Alegre tinha em torno de 62 mil pessoas com deficiência auditiva. Hoje, com certeza, é um número bem maior. E o que chega até nós? Que o número de pessoas com deficiência auditiva que não vão ao médico e a sua situação de saúde piora a cada dia é um número muito alto. Pessoas que morrem, pessoas que se agrava o câncer de mama, o número de mulheres de câncer de mama que vão a óbito é muito grande pelo fato dessa falta de comunicação. Então o prefeito foi sensível, o secretário Léo também, junto com o secretário Paulo Brum, que está conosco, também já tem essa visão, essa sensibilidade, e inclusive o secretário Paulo Brum vai estar tomando a frente das próximas reuniões aí para efetivar. Porque nós queremos pelo menos, a gente sabe que não há recurso, mas nós queremos pelo menos dar o pontapé inicial
porque nós somos uma capital. E a capital eu vejo que tem que ser modelo para o resto do país. Então, estamos trabalhando fortemente para que a pessoa com deficiência venha ter essa central, venha ter essa facilidade para as suas dificuldades do dia a dia, para acessar os órgãos públicos principalmente. Nelson, muito impactante isso que o vereador traz aqui sobre essa falta de atendimento justamente por uma falta de comunicação entre o paciente e o poder público. Existem outros relatos nesse sentido também que o senhor pode trazer para a gente aqui, de outras frentes também, até na educação, acesso até à própria prefeitura também, acessibilidade para tratar de questões burocráticas também. Como o senhor avalia também isso aí? Felipe, eu posso te dizer que esse problema é seríssimo para todas as deficiências. E eu costumo dizer que talvez de todas as deficiências a mais desatendida são os surdos, mas todas elas enfrentam problemas. Todas elas têm problemas seríssimos. Nós temos muitas pessoas com deficiência que não saem de casa pela dificuldade de sair de casa. Tem um amigo muito querido que sempre diz o seguinte: pessoa com deficiência, quando sai de casa, tem certeza de uma coisa: vai se incomodar em algum local, porque não vai ter acessibilidade em vários locais, e em algum local ele vai ter que se incomodar, porque isso não surdo. Deixa eu relatar um caso de uma senhora surda que durante a pandemia, no início da pandemia, ela veio contraiu o Covid, não baixou o hospital, não podia entrar um acompanhante por causa do problema do vírus, da contaminação, e aí ela baixou o hospital sozinha, sem comunicação com os enfermeiros e com os médicos, e ela acabou sendo entubada sem saber que estava sendo entubada e nem por que estava sendo entubada. Quer dizer, uma violência enorme. Fora isso, nós temos problemas na educação, para todas as deficiências. Aliás, não custa relembrar a fala absolutamente desastrada daquele ministro que disse que criança com deficiência atrapalha na escola. Ou seja, nós temos um problema terrível na questão de educação, na questão de inclusão. Nós temos poucas escolas realmente inclusivas, o que já deveria ser total. Todas as escolas teriam que ter inclusão. Nós temos problemas de repasses trimestrais para as salas de recursos das escolas. Nós temos problemas no mercado de trabalho. Nós temos diversas questões que têm que ser resolvidas, e têm que ser resolvidas imediatamente. E o que mais me irrita, o que mais me surpreende, é que boa parte dessas questões não implica em gasto financeiro. Implica apenas numa vontade de resolver o problema. Precisa apenas ter um pouco de empatia, de querer solucionar os problemas. E nós temos que ter em conta que uma cidade que não atende 100% dos seus habitantes, uma cidade que deixar qualquer cidadão sem o atendimento adequado, ela não está cumprindo o seu papel. E nós temos possibilidade de resolver isso, como o secretário Paulo Brum falou isso. Nós temos o exemplo da Orla, a Orla que foi inaugurada agora, a Orla totalmente acessível, sem um custo maior nenhum. Por que não fazer isso em todos os empreendimentos da cidade? E nós temos um exemplo negativíssimo aqui na Assembleia Legislativa do Estado. A Assembleia fez uma obra agora, durante o período da pandemia, portanto uma obra muito recente, colocou um acesso novo para a Assembleia e se esqueceram de colocar um piso tátil, que é obrigação legal dentro da Assembleia Legislativa Gaúcha. Então, esses problemas nós temos que resolver de alguma forma. E não vá me dizer que é muito problema para a Assembleia colocar um piso tátil. Pelo contrário, o piso tátil ali sairia mais barato do que as pedras que eles colocaram na entrada.
Então, esse tipo de situação que nos deixa absolutamente indignados com esta falta de acessibilidade em alguns locais e em alguns setores. Tá certo. Relato super importante do Nelson Calil, aí, presidente do CONDEPA, aqui, o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência aqui em Porto Alegre. Bom, nós estamos tratando sobre as políticas públicas para as pessoas com deficiência aqui na capital gaúcha. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Até já. Na dúvida, não compartilhe. Sabe aquela notícia que você recebeu no grupo da família e ficou na dúvida se era verdade ou não? Pois é, a desinformação pode vir de todos os lados, mesmo de uma pessoa querida. Sempre desconfie de tudo que receber no celular e nas redes sociais. E também daquelas coisas que chegam pela internet e parecem estranhas demais para ser verdade. Você é responsável por tudo que compartilha. A melhor maneira de combater a desinformação é dividir com outras pessoas apenas o que é verdade. A informação falsa se alimenta dos compartilhamentos irresponsáveis. Se ninguém passa uma notícia duvidosa adiante, ela vai perdendo a força até morrer. Lembre-se, cabe a você decidir o que vai ou não compartilhar. Não seja mais um. Quebre correntes. E nós estamos de volta com Porto Alegre em Debate, hoje tratando sobre as políticas públicas para as pessoas com deficiência aqui na capital gaúcha. Participam do programa de hoje o secretário adjunto de Desenvolvimento Social de Porto Alegre, também o vereador José Freitas, do Republicanos, e o presidente do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência de Porto Alegre, Nelson Calil. Paulo Brum, secretário. Bom, o que o Nelson trazia no bloco passado realmente é uma realidade cada vez mais presente. Vocês trouxeram aí, né, que de 95 para cá muito se evoluiu, mas também é inaceitável, né, nos tempos que nós estamos, algumas coisas também ainda serem erradas, né, os erros continuarem. Como que essa tomada de consciência, secretário, ela também pode ser estimulada por meio de ações em conjunto com o governo, com os empresários, com todos os entes da sociedade também? Exatamente, e é para isso que nós estamos aqui, Felipe. Para isso que existe conselho, para isso que existe um departamento exclusivo do governo municipal que só se preocupa e trabalha exatamente com essa questão, com a transversalidade. Felipe, nós estamos inaugurando agora, dia 10 de dezembro, aqui na Avenida João Pessoa, 1105, esquina com a Avenida Venâncio Aires, no antigo Cine Avenida, um prédio que estamos tornando totalmente acessível para atender, é o Centro de Referência em Direitos Humanos. Nosso secretário Del Voit assim determinou. Trouxe aqui para dentro desse espaço, desse prédio, todas as coordenadorias de representação que precisam de auxílio aqui em Porto Alegre. Nós temos aqui do idoso, da pessoa com deficiência, da mulher, da diversidade, da criança e do adolescente. Inclusive, nós temos na entrada do prédio uma central da acessibilidade, porque vai ter ali um departamento da EPTC, onde nós estaremos atendendo o passe livre, a isenção do transporte público de Porto Alegre, das pessoas com deficiência e dos idosos. Estamos também para fecharmos um convênio com a FADERS, para trazermos um posto da FADERS aqui para dentro da nossa estrutura, para assim nós podermos atender também o passe livre intermunicipal. Estamos atentos. Graças à sensibilidade do prefeito Melo, graças à sensibilidade do secretário Del Voit, que logo na primeira conversa que nós tivemos quando aqui cheguei, é que esse espaço seria como se fôssemos um tudo fácil da pessoa com deficiência. Nós queremos estar abertos e dizer de bom tom
Tudo o que a pessoa com deficiência necessitar e precisar, nós estaremos aqui prontos ou a resolver imediatamente, ou ouvir e encaminhar para os órgãos municipais para dar assistência a quem precisa. Quanto, se me permite também, Felipe, quanto à pauta, o trabalho do vereador José Freitas, que é essa luta incansável para resgatar, que o município resgate uma dívida histórica com as pessoas surdas de Porto Alegre, que é a acessibilidade na comunicação. E para isso, nós estamos trabalhando agora com a determinação do prefeito Melo, com a determinação do secretário Léo Voigt, que deu a mim essa incumbência de fazer garantir essa decisão, essa vontade e essa luta do vereador José Freitas. Nós temos marcado agora para a próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã, uma reunião com o vereador José Freitas ou do seu gabinete, com a FENEIS, com a Associação dos Surdos e com nós, equipe de técnicos aqui da Secretaria, para nós implantarmos em Porto Alegre a central de Libras no início virtual e posteriormente expandirmos para a presencial. Então é uma ideia, é uma luta, é uma dívida que nós estaremos resgatando com as pessoas com deficiências surdas de Porto Alegre. Por outro lado também, Felipe, se me permite, se deixar falar, eu vou tomar conta, mas me desculpe, aproveitar esse espaço. Nós também, o Nelson sabe, que nós temos uma dívida histórica também para as pessoas com deficiência física, com dificuldade extrema de locomoção em Porto Alegre. Outras capitais já possuem, grandes municípios já possuem, que é o sistema de transporte porta a porta. Ou seja, aquele cidadão que está na sua cadeira de roda, um tetraplégico, está deitado na sua cama e que não consegue hoje buscar um atendimento para melhorar a sua qualidade de vida por falta de transporte. Porque o transporte que nós temos hoje, ele anda sempre nas vias principais. Temos cadeirantes que moram em acessos difíceis e que não conseguem acessar esse meio de transporte. E esse porta a porta vai garantir esse atendimento. Inicialmente, nós já temos a determinação, temos o ok da Secretaria Municipal da Saúde. Vamos iniciar pela Secretaria Municipal da Saúde, buscando as pessoas nas suas casas, levando para os serviços que o município oferece, pós-saúde, consulta, reabilitação física, enfim, e levando de volta à sua casa. Um trabalho com transporte digno, adaptado e totalmente acessível para essas pessoas. Posteriormente, vamos expandir para a educação, assistência social e assim, quem sabe, ainda nesse governo, nós garantirmos 100% de atendimento às pessoas que necessitam em Porto Alegre. Também temos já para colocar em prática o para-oficina móvel, que é uma luta histórica do meu presidente do Conselho, Nelson Calil, que enquanto eu, vereador, tem um projeto meu que eu implantei na Câmara, que eu protocolei na Câmara e que, infelizmente, a pandemia me deu uma rasteira e eu não consegui aprová-lo, né? Mas consegui aqui já, como secretário, iniciarmos os processos para implantarmos esse serviço. O que é a para-oficina móvel? É um atendimento que o Estado fornece a cadeira de rodas a cada 2 anos. E nós, município, nós, Executivo Municipal, vamos dar a manutenção desta cadeira de roda. Para aquele cidadão, aquela pessoa que está lá na vila e que às vezes fura um pneu e não consegue trocar o pneu porque não tem dinheiro, ou compra o pão, ou compra o pneu. Quer uma roda, quer um rolamento. E esse trabalho e esse serviço, nós, da Para-Oficina Móvel, vamos garantir aos cidadãos de Porto Alegre. E também o observatório da pessoa com deficiência, que é para nós termos em Porto Alegre fidedigna a quantidade, a relação e a identificação das pessoas com deficiência em Porto Alegre. Já temos ok do senhor prefeito, dos órgãos do Executivo, e em breve teremos mais essa ferramenta para nós sabermos onde é que está aquele deficiente, aonde ele mora, o que ele precisa, o que está fazendo e o que necessita. E aí nós vamos entrar em pauta para facilitar a vida dessa pessoa, que é o nosso trabalho. Bom, foi muito importante a gente ouvir as ações da Prefeitura aí, proferidas pelo secretário Paulo Brum, para a gente poder ver o que a Prefeitura está prevendo também para as pessoas com deficiência, para além do Legislativo também. E nesse sentido também, o senhor vereador José Freitas protocolou um projeto de lei aí que prevê cadeira de rodas para deficientes em estabelecimentos comerciais. Qual que é a ideia desse projeto aí, vereador?
Fora as que não existem, Felipe, os estabelecimentos comerciais que não existe a cadeira de roda, aquelas que é possível, né? Tem, por exemplo, os shoppings, em determinados horários, não é suficiente o número de cadeiras de roda. Então, a ideia é provocar essa discussão e até para que os grandes shoppings venham ter um número maior de cadeiras de roda. E chega diariamente solicitações até o nosso gabinete das mais variadas, né? E dentro disso nós vamos trabalhando projetos para que venha melhorar a vida das pessoas. Eu tenho uma lei aprovada que reserva de preferencial em praça de alimentação para pessoas com deficiência, cadeirantes, porque a gente sabe o quanto que uma pessoa com deficiência não tendo, por exemplo, um espaço para colocar a sua cadeira, uma mesa adequada, ele vai ter dificuldades. Então, em alguns lugares a gente já vê colocando em prática. Dentro disso, falta muita fiscalização para que os estabelecimentos venham se adequar a essa lei. Também tem uma lei aprovada que reserva assentos especiais para idosos, gestantes, obesos, pessoas com deficiência e mobilidade reduzida nas paradas de ônibus. Porque a parada de ônibus, conforme o local, a gente sabe, é um número muito grande de pessoas e às vezes o coletivo demora para chegar, então é fundamental ter um assento reservado nas paradas de ônibus também. E também nós temos um projeto que cria o Banco Municipal de Materiais Ortopédicos para empréstimo de materiais ortopédicos novos e usados, porque até dentro do que o secretário Paulo Brum colocou, dentro desse projeto aí do governo, é muito importante, secretário, porque tem muitas pessoas, principalmente cadeiras elétricas, motorizadas, ela estraga e a pessoa não tem condições de arrumar. Então essa ideia do governo que o senhor colocou aí é muito importante e nós, dentro disso, criamos também esse banco, essa lei, esse projeto, que é Banco Municipal de Materiais Ortopédicos, para que aquela pessoa que não tenha condições de comprar, seja uma cadeira de roda, seja qualquer outro equipamento, que ela venha ter esse banco para ela ser atendida à sua necessidade. Então, eu parabenizo aí o Paulo Brum pela essa iniciativa aí do governo e com certeza vai ser muito bom, porque o que mais temos é pessoas no seu dia a dia, que o senhor bem sabe, passando necessidade, seja em órgãos públicos, seja no mercado, seja na rua. Nelson, o próprio José Freitas, vereador, relatou aí, né, a quantidade de leis que existem. A gente pôde observar aí os vários projetos, as várias leis que também já existem a nível municipal, mas fiscalizar, né, a efetividade, né, dessas leis, se elas estão realmente sendo cumpridas. O Conselho, nesse sentido, também atua. E vocês podem também, por meio de reivindicações, de denúncias, também poder procurar aí o poder público para requerer os direitos realmente também. É verdade, Felipe. Deixa eu começar a dizer, o Conselho fez inúmeras, mas inúmeras denúncias nos últimos tempos do descumprimento da legislação existente. Eu vou citar como exemplo uma lei de autoria do na época, vereador Paulo Brum, a Lei 88/90, de 2002. Essa lei garante que deficiente físico, cadeirante e cego possam pegar e desembarcar de ônibus em qualquer local, em virtude de que muitas paradas são inacessíveis para a gente. E essa lei somente agora que está começando a ser implementada.
E essa lei é de 2002. E agora que ela está começando a ser implementada. E assim nós temos diversas leis. Mas eu quero começar falando sobre algo positivo, que foi exatamente o que o secretário Paulo Brum trouxe, que a gente vem discutindo já há mais de 2 anos, que são esses 3 projetos fundamentais para nós. O Porta a Porta é um projeto de relevância, de extrema relevância, porque tem muitas pessoas com deficiência que não têm atendimento médico hoje por dificuldades de locomoção. São pessoas que fazem fisioterapia 2, 3 vezes por semana e não conseguem se locomover, não conseguem se deslocar para fazer esse atendimento. São pessoas que precisam fazer exames, consultas, uma série de situações e que hoje não têm esse atendimento. E este projeto do Porta a Porta vai brevemente solucionar isto. Um outro projeto de parceria do Conselho com a Secretaria de Desenvolvimento Social e a Coordenadoria de Acessibilidade e Inclusão está trabalhando muito esta questão para a oficina móvel, que também vai resolver muitos problemas. Porque temos muitos cadeirantes e muitas pessoas com órteses e próteses que deixam de se locomover por defeitos nos seus meios de locomoção, que não consegue solucionar porque o custo desses consertos nessas lojas especializadas é caríssimo. Para você ter uma ideia, a bateria da minha cadeira de rodas custa R$2.000. Isto para um cadeirante que recebe BPC e é absolutamente inviável. Então essa para-oficina móvel vai resolver esse problema. E nós temos discutido isso há bastante tempo. Então, esses projetos, a Central de Libras também, que a gente está discutindo há muito tempo e tentando implementar, também vai solucionar problemas sérios para a gente. Mas eu queria falar também de uma outra dificuldade, que hoje, uma pessoa que queira uma cadeira de rodas manual fornecida pelo SUS, está esperando 1 ano, 365 dias em média, para receber uma cadeira de rodas manual. Isso em função de um problema federal, porque as cadeiras de rodas não sofrem reajuste pelo Ministério da Saúde desde 2009. Então, as entidades como a ACD ou a Cerepal, que fornecem essas cadeiras, pagam pelas cadeiras. Tem um caso que é fantástico. A ACD paga pela cadeira R$1.200 e recebe 571 do Ministério da Saúde. E assim tem vários outros exemplos que eles pagam mais do que recebem. E aí qual é a entidade que vai se manter com isso? Não é impossível. E aí as pessoas com deficiência ficam sem esse atendimento e ficam esperando mais de ano, às vezes mais de 1 ano, para receber os equipamentos tão necessários para se locomover. Essas questões, outra questão que é muito importante para nós e para as doenças raras é a questão de medicação. Medicação, tem muitas medicações que estão em falta. Nós tivemos agora no Estado, a farmácia de medicamentos especiais do Estado ficou sem dieta integral, que muitas vezes é o único alimento que uma criança com deficiência consegue se alimentar, ficou em falta 3 meses. Isso é absolutamente inviável. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou... Permite-se uma coisa dessas? Então, nós temos que fazer as leis serem cumpridas. O Conselho está atento a isso, lutando contra isso. Nós temos, só para a questão de transporte, só para citar um exemplo, eu tenho mais de 300 reclamações no último ano na EPTC, de problemas de transporte, e assim sucessivamente. Então nós temos que fazer cumprir, mas às vezes fica difícil cumprir em todas as leis.
Bom, secretário, o senhor sabe disso aí, o senhor também convive com essa realidade e isso fica muito evidente que essa articulação entre os vários poderes, tanto a nível federal, estadual, municipal e aqui a nível municipal, realmente as várias secretarias, para a gente poder garantir tanto na saúde quanto na educação, vocês aí estão conseguindo se articular nesse momento aí para esse trabalho em conjunto, secretário? Essa pauta, ela é incrivelmente necessária. Por isso eu quero cumprimentar a TV Câmara por essa possibilidade. E aí fica até a sugestão para que a TV Assembleia também faça uma pauta exatamente nesse modelo, para que nós possamos ver as questões que envolvem o Estado. Porque nós aqui em Porto Alegre temos os espaços, o próprio Executivo assim determina que as coisas aconteçam. E a gente sabe que falta muita coisa ainda, mas nós temos a disposição e a sensibilidade do senhor prefeito, porque quando ele me chama lá na prefeitura, ele diz, ó, resolva, não sei como, resolva. E aí nós temos o papel importante de fazer com que as coisas aconteçam. Claro que nós sabemos que a burocracia no serviço público, ela dificulta muito e muito as nossas ações, mas dentro do possível, nós estamos trabalhando para que essas ações sejam efetivamente colocadas em prática. Nós temos a questão do transporte público em Porto Alegre. Tem uma lei federal que determina que as lotações sejam acessíveis. Toda a lotação que entrar no sistema, ela já vem de fábrica, já vem automaticamente acessível. Portanto, a dificuldade que existe é que esse dono de lotação me disse claramente, eles não querem efetivar esse serviço, porque é muito demorado, porque atrapalha o trânsito. Então veja você, aqui em Porto Alegre nós temos essa determinação de que existe um meio de transporte acessível, pronto para uso, mas que os donos de lotações não gostam e não querem atender esse serviço, né? Muitas vezes o carro com o elevador estragado e muitas vezes não para e não quer, porque dificulta o atendimento. Como disse o Nelson, do ministro aquele, onde ele diz que uma criança com deficiência atrapalha os outros. Nós temos um caso concreto aqui em Porto Alegre, vamos fazer esse chamamento e vamos resolver essa questão. Até porque eu tinha, enquanto vereador tramitando na Câmara Municipal, um projeto de lei que garantia 50% do pagamento da passagem em lotação para a pessoa com deficiência, porque o espaço existe, o local existe, era simplesmente um meio de garantir que esse empresário tem um lucro a mais, garantindo 50% para um cadeirante que o espaço já está ali à disposição. Mas não conseguimos aprovar, está lá na Câmara, vamos tentar fazer uma ação junto ao Executivo. Bom, e para tentar também evoluir e caminhar mais aí em reflexões e políticas públicas também, vereador José Freitas, está previsto para janeiro o 6º Fórum Social Mundial das Pessoas com Deficiência e Doenças Raras aqui em Porto Alegre, momento aí que vai reunir todo mundo também para voltar a conversar mais uma vez sobre o assunto. Câmara, o senhor pretende participar também? Com certeza, o fórum é muito importante porque ele pega ideias de outros estados, de outros municípios, de outros países, né? Então é fundamental e tem que existir, como nós, graças a Deus, agora estamos com um prefeito que tem essa sensibilidade de investir. Na verdade, não é um investimento, não é esse olhar que tem que ter, não importando de onde vem, se seja verba federal, estadual ou municipal, mas o governo tem que ter essa sensibilidade. O fórum, ele vai trazer novas ideias, novas experiências de outros países, de outros municípios. Certo. E Nelson, nesse sentido também aproveitar que você possa convidar também as pessoas a participar desse momento de integração e, né, para trazer mais ideias para o parlamento e também para a prefeitura, também como poder público. Exatamente, Felipe. Nós, em janeiro de 2022, do dia 24 a 28 de janeiro, estaremos realizando o 6º Fórum Social Mundial
da pessoa com deficiência e doenças raras e o 7º Fórum Social Mundial da População Idosa e mais o da Criança e Adolescente. Esse é um momento importante exatamente para a gente discutir essas questões, até porque se nós somos 23, segundo o censo de 2010, nós somos 23,87% da população de Porto Alegre tem alguma deficiência, 68% dos idosos têm alguma deficiência, segundo o mesmo censo. E neste momento a gente quer contar muito, como já contou nos anos anteriores, com o apoio da Câmara, com o apoio do vereador José Freitas e todos os outros vereadores da Câmara, para utilizar o espaço da Câmara para fazer essas discussões. E aí nós temos que discutir muita coisa: habitação, transporte, educação, trabalho, que é um nó enorme que a gente está vivendo agora. Tem um retrocesso tramitando na Câmara Federal, tá? Desobrigando as empresas de ir a cota, em vez de cumprir a cota, pagar uma multa de X reais lá, que é um absurdo isso. Então, trabalho, educação, transporte, lazer, todas as questões têm que ser discutidas e serão discutidas no Fórum Social Mundial de 2022, repito, do dia 24 de janeiro ao dia 28 de janeiro. Precisamos contar com a colaboração e com a presença de todos neste fórum, que irá discutir essas questões importantíssimas para as pessoas com deficiências e doenças raras. Nelson, o encontro ele vai ser presencial, virtual? Como é que ele vai ser? Como a maioria das coisas nesta época de incertezas, será híbrido. A gente estava trabalhando com 3 cenários possíveis, né? Que era o virtual, o presencial e o híbrido. E neste momento a gente está optando mais pelo híbrido, até em função de todas as dificuldades. Estamos cancelando, por exemplo, as festas de final de ano na cidade. Então, por questões de segurança, vai ser híbrido. E, portanto, vai, de alguma forma, apesar da gente não ter esse contato frente a frente, o virtual facilita a entrada de mais pessoas do mundo todo, e aí nós vamos ter muitas pessoas discutindo esses assuntos e encontrando soluções. E soluções que, repito uma coisa que eu disse no início, e que me alegra bastante, que nós temos tecnologias nos dias de hoje para resolver todos os problemas de formas bastante econômicas, bastante viáveis. Basta nós querermos trabalhar nisto. Tá? E o fórum será importante para isso. Certo, bem lembrado, Nelson. Bom, a gente vai chegando ao final do nosso debate sobre as políticas públicas para as pessoas com deficiência aqui na capital gaúcha. Obrigado pela presença de todos os convidados. Secretário Paulo Brum, obrigado pela participação. Obrigado, Felipe. Saudar mais uma vez a nossa TV Câmara. Estava com saudade, sim, e me coloco inteiramente à disposição. Temos muitas mais coisas para conversar, para podermos esclarecer e fazer com que a nossa população, em especial aqueles que mais precisam, recebam essa informação e saibam, têm os seus direitos e que muitas vezes não acontece por falta exatamente desse cidadão bater e exigir que isso aconteça. Nós estamos aqui agora na João Pessoa, 1105, à disposição para atender a família, a pessoa com deficiência que necessite de orientação e de serviços públicos aqui em Porto Alegre. Obrigado, José Freitas, obrigado, Nelson, estamos juntos e obrigado, Felipe, pela esse belo trabalho, essa bela programa de informação. Eu acho que é exatamente isso que está faltando para a nossa população de Porto Alegre. Um abraço a todos e que Deus nos abençoe. Obrigado, secretário. Vereador José Freitas, obrigado pela participação. Eu que agradeço o espaço e estou levando muita fé nessa central de atendimento aí, criada pelo governo, esse tudo fácil da pessoa com deficiência, um lugar para atender a parte humana, social, da nossa comunidade. Estou levando muita fé e com as pessoas que o prefeito colocou à frente, eu tenho certeza que vai facilitar a vida dos nossos porto-alegrenses, principalmente as pessoas com deficiência. Muito obrigado, um abraço a todos, Paulo Brum, ao colega Nelson e a ti também,
pela oportunidade. Obrigado, vereador. Nelson Calil, por favor. Muito obrigado. Felipe, eu agradeço muito ao teu convite, ao convite da TV Câmara. É importantíssimo que a gente venha discutir esses temas e é somente no diálogo, na briga dia a dia que a gente vai conseguir resolver esses problemas. Quero agradecer imensamente a colaboração sempre pronta do vereador José Freitas e ao meu secretário Paulo Brum, que também sempre incansável e não é de hoje, de muito tempo lutando pela causa da pessoa com deficiência. Então, com muita esperança, sabendo que o trabalho será árduo, mas com muita esperança, agradeço a participação e estou à disposição para qualquer outro momento. Obrigado, Felipe. Obrigado, Nelson Calil, presidente do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência aqui de Porto Alegre. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode acompanhar estes e outros programas da TV Câmara por meio das nossas redes sociais. Mais informações sobre a Câmara de Vereadores no site do Legislativo. Nos vemos na próxima edição. Até lá!